Carta aos Coríntios com Emmanuel, estudo das cartas de Paulo de Tarso, à comunidade cristã de Corinto, sob as luzes da doutrina espírita, para que Deus seja tudo em todos. Texto para análise. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 34. Iniciando o novo estudo, já nas palavras iniciais de Paulo nos deparamos com uma expressão interessante: primícias dos que dormem. Algumas palavras de Paulo foram interpretadas de uma forma literal e, a nosso ver, um tanto ilógica. Assim há quem entenda, como já dissemos anteriormente, que ao morrermos iremos dormir e apenas acordaremos quando Cristo retornar para a terra, um cenário apocalíptico, encerrando-se o ciclo de vida na terra. Interpretações são múltiplas e não nos cabe contestá-las. Nosso estudo busca o sentido dessas palavras sob a luz da doutrina espírita, que busca reerguer o cristianismo primitivo. Cristo, ao ressuscitar e demonstrar para a humanidade que a vida prossegue e a morte é apenas uma passagem do estágio material para o espiritual, envolve-nos em novo saber. Ele, um espírito puro e perfeitamente conectado com Deus, nosso Pai, venceu a morte, mas não apenas a morte física, mas a morte da ignorância, do mal, do orgulho, da impiedade. Cristo mostrou-nos o potencial da humanidade, o modelo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para que tivéssemos um guia. Compreendendo a vida e morte de Jesus, entendemos que a expressão "foi feito a primícia dos que dormem" alcança aspectos que ultrapassam a questão material. Precisamos despertar para a vida verdadeira, acordar para o que realmente importa. E o Cristo fez, e nos mostrou o caminho para esse despertar espiritual. Não há comentário de Emmanuel a este primeiro trecho da Carta aos Coríntios, porém, na Carta dos Efésios, para onde fala dos que dormem, e Emmanuel comenta este trecho. Vejamos. Do livro Fonte Viva, lição Acordar e Erguer-se. Desperta, tu que dormes.
levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Paulo, Efésios 5,14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no seu erguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, através do espírito de fraternidade, identifica-se com um instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará, para que possamos ajudar os outros. Clareamos os dizeres de Paulo com o auxílio de Emmanuel, cabendo a cada um de nós perceber em si o que ainda dormita, o que ainda necessita despertar para o trabalho no bem, em favor do próximo, mas também de nós mesmos. Prossegue Paulo dizendo aos Coríntios sobre o fim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Novamente percebemos que, à luz do Espiritismo, os dizeres ficam límpidos e de fácil entendimento. A morte é necessária ao espírito, que necessita das experiências físicas e materiais para sua evolução, para seu aprendizado. Nascemos, morremos e renascemos muitas vezes, purificando nosso espírito, aprendendo sobre as leis divinas, e quando alcançamos o entendimento necessário e aprendemos a viver com amor e bondade, não necessitamos mais da experiência na carne. Está vencida a morte. O fim desse estágio representa o início de outro, porém não mais suscetível ao vai e vem das encarnações. Assim, para nós humanos, o último inimigo a ser aniquilado é a morte, ou seja, a necessidade de estarmos encarnados. O Livro dos Espíritos, questão 100, nos auxilia. Os espíritos em geral admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito, pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os espíritos bons. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram ao grau supremo de perfeição. E a questão 113 nos dá notícia dos espíritos que já venceram a morte. 113, primeira classe, classe única.
Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal, comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Se não acreditamos na vida após a morte, depositamos todas as esperanças nesta existência. É nesse sentido que Paulo se dirige aos coríntios que não acreditavam na ressurreição. Se como o homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e digo para a vergonha vossa. A nossa dúvida promove desequilíbrios em nosso viver. Precisamos consolidar em nós, com a fé raciocinada, a crença de que a vida persiste, que estamos aqui de passagem. Do contrário, viveremos como Paulo diz, comendo e bebendo, pois amanhã viveremos. Amanhã morreremos. Carpe diem, dizem muitos, aproveite o dia. Sim, aproveitemos, mas como seres imortais, usando o nosso tempo não para entorpecer os sentidos, mas para aprender, melhorar, fazer algo bom e útil. Nosso bem mais valioso nesta existência é o tempo e o que fazemos com as nossas horas e minutos. Paulo dizia que morria todos os dias. Eis o testemunho de alguém que estava profundamente envolvido com seu crescimento espiritual, deixando para trás suas imperfeições, seus medos, suas culpas, para prosseguir trabalhando, auxiliando a todos e amando profundamente. Emmanuel, diante deste tenso denso e cheio de aprendizado, pincela um versículo para nos alertar sobre uma conduta que nos faz morrer: o mau uso da palavra, as más conversações. Com esta sábia lição encerramos o estudo de hoje. Pão Nosso. Lição Más Palestras. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, 1 Coríntios 15:33. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso nascem os fantasmas da calúnia, que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores, que espinham de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa, que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo-os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem em todos os lugares a perseguição implacável, e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor.
Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Que possamos adotar uma agenda positiva em nossas vidas. O mundo está cheio de críticos, de pessoas que olham o irmão e se sentem aptas a criticá-lo. Aprendemos com Cristo que a vida se constrói com amor, com paz, com palavras de ânimo, alegria, esperança. Sejamos assim os que renovam a vida na terra, os que espalham sementes de amor, os que silenciam diante do mal e enaltecem o bem, lembrando que quem assim agiu venceu a morte e nos aguarda pacientemente. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.